Vamos dar início à nossa primeira aula sobre redes de Petri. Antes de mais nada, a rede de Petri é um grafo dirigido com dois tipos de nós, portanto é um grafo bipartido. Tem um nó do tipo lugar e outro do tipo transição. O nó tipo lugar é representado graficamente através de círculos, elipses, enquanto que o nó transição é representado por uma barra. O lugar, ele fundamentalmente representa uma condição do nosso sistema, do nosso modelo. Por exemplo, a presença ou não de um recurso, uma linha de produção, enfim. Enquanto que a transição representa um evento. E existe uma relação direta entre evento e condição, porque a ocorrência de um evento ele modifica pode modificar uma determinada condição. Então, para representar essa relação, nós temos arcos que conectam lugares a transições e transições a lugares, certo? Nunca numa rede de Petri você tem uma conexão de um lugar para um lugar e de uma transição para uma transição, certo? Isso é terminantemente não permitido. Então vamos ver aqui um pequeno exemplo de uma rede de Petri, certo? Aqui temos dois lugares, uma transição, vamos imaginar aqui duas transições, tá certo? Aqui a transição T1, transição T2, nós temos aqui lugar P1, lugar P2, e vamos dar a semântica para esses lugares, tá certo? P1, vamos imaginar que representa a situação de recurso ocioso. Okay? P2 representa recurso em uso. E os eventos T1 pode representar a chegada de uma tarefa e T2 representar o fim da tarefa, certo? Observe o seguinte, que nessa rede aqui eu não tenho como dizer precisamente quais são os estados, qual é o estado em que essa rede, que esse modelo se encontra no momento. Para que eu represente os estados de uma rede, eu uso uma coisa chamada de token, tá certo? Que são marcas associadas a lugares da rede, certo? Nesse caso, a presença do token nesse lugar P1 está indicando que a condição P1 está ativa, ou seja, que existe um recurso ocioso. Como não há nenhum token no lugar P2, eu sei que também não existe nenhum recurso ocupado, tá certo? Bom, a dinâmica de execução, como a gente sabe, ocorre através dos eventos, tá certo? Então, se por acaso o evento T1 ocorrer, ele vai, que é o único evento que pode ocorrer, porque o que habilita, se a gente vai falar em outras aulas, uma transição, é a existência ou não de token nos seus lugares de entrada. Aqui nós temos um token em P1 que é lugar de entrada do T1. Então, esse evento pode ocorrer, indicando a chegada de uma tarefa. Quando esse evento ocorrer, ele vai remover a quantidade de tokens que existe nos lugares de entrada, equivalente ao peso desse arco que liga o lugar à transição. Quando eu não tenho nenhum peso explícito indicando aqui,
por exemplo, eu podia ter explicitamente aqui o valor 1, indicando o peso, eu assumo que o peso do arco é 1, tá certo? Então, quando esse evento ocorrer, automaticamente eu vou remover um token desse lugar de entrada e vou adicionar um token nos lugares de saída. A quantidade de tokens é equivalente também ao peso do arco. Então, como é 1, vou adicionar um token no lugar de saída. Isso vai me indicar nesse momento que agora eu tenho um recurso em uso, tá certo? Agora, nesse momento, a única transição que está habilitada para ocorrer é T2, indicando o evento fim de tarefa. Então, se T2 ocorrer, vai acontecer a mesma coisa. O evento, a marca que estava em P2 será removida, tá certo? E nós iremos adicionar um token no lugar P1, indicando que o evento voltou a ficar ocioso. Então, vamos complicar um pouco mais esse nosso modelo e vamos incluir nele, por exemplo, um outro lugar aqui que indicaria lugar P3, certo? P3, contendo vários tokens, e esse lugar P3 vai me indicar o número de usuários, certo? Será o usuário, vai representar um usuário do meu sistema. Então, para que essa transição T1 esteja habilitada, é preciso que haja pelo menos um token no lugar P3 e que exista um token no lugar P1, indicando que existe um usuário em P3 querendo utilizar o sistema e existe um recurso disponível. Quando ocorre essa situação, vai ocorrer o disparo da transição T1, tá certo? Indicando que houve a chegada de uma tarefa. Então, eu removo um usuário que vai ser atendido pelo meu sistema, removo o recurso e coloco o recurso agora no lugar P2, dizendo que um usuário está utilizando o recurso. Quando esse usuário finalizar a tarefa, tá certo? Pela ocorrência do evento T2, esse token vai ser removido daqui, P2, e vai ser transferido de volta para os lugares de saída, apenas o lugar P1, indicando que o evento voltou a ficar, o recurso voltou a ficar ocioso. E, posteriormente, pode ser, aí outro usuário será atendido, né? O recurso vai ser disponibilizado para ele, e aí, nesse momento, o recurso passa a ser ocioso porque está sendo utilizado por aquele usuário. Quando esse usuário termina, novamente, o recurso deixa de ficar em uso e é disponibilizado de volta para o sistema, tá certo? Então, esse processo continua até que todos os usuários tenham sido atendidos, tá certo? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina essa primeira aula do nosso curso introdutório sobre redes de Petri.